Meus amigos, um grande abraço desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, o Parlamento Português abre uma investigação contra o Dr. Gilmar Ferreira Mendes, o famoso decano do Supremo Tribunal Federal. Dizem que em Brasília, já há décadas, Gilmar Mendes é conhecido como senador. Por que o senador? Porque, dado o poder político que Gilmar Mendes já tem há muito tempo. Aliás, há anedotas, talvez com um condão de verdade, que em Brasília até deputados e senadores há décadas tremem ao ver um certo conjunto de carros seguidos de batedores, antecedidos de batedores, indo em direção a alguma casa da presidência da Câmara ou do Senado. Lá vem o senador, o tão poderoso, que inclusive adotou Portugal. Não sei se Portugal o adotou, mas adotou Portugal. Outro dia vi alguém fazendo vamos dizer assim, um apontamento de números, dando conta de quantos dias por ano o Dr. Gilmar Ferreira Mendes passa em Portugal. São muitos dias, inclusive dias úteis, boa parte deles. Bom, mas agora tem um plenário virtual, né? Eles não precisam voltar muita coisa mais presencialmente nas turmas e no plenário, né? Há o chamado plenário virtual. O sujeito, em tese, faz o voto e junta lá. E são julgamentos importantes, envolvendo pontos cruciais da nação, discutindo direitos fundamentais e tudo mais. Que coisa, não? Mas não tem. Muito bem, dizem que o Dr. Gilmar Ferreira Mendes tem negócios. Eu não sei que tipo de negócios, qual a lucratividade desses negócios, a natureza desses negócios. Ocorre que parece que os tem negócios lá na terrinha lusitana. E agora o partido chega, por isso que, pessoal, é muito importante você realmente conseguir, como dizia o professor Olavo, não adianta também construir a fórceps um partido. Olha, tem um partido. Primeiro que hoje no Brasil, criar um partido já, realmente se você não for do lado dos amigos, é impossível, né? Mas os movimentos político-partidários primeiro têm que nascer de maneira orgânica. Antes de buscar um registro na Justiça Eleitoral, já dizia o professor, e com razão, é preciso que vamos dizer assim, uma coletividade de pessoas se aglutine em torno de uma ideia, de uma visão de um mundo, de maneira orgânica. Primeiro na sociedade, né? Primeiro nos pequenos pontos da sociedade. Nos pequenos, como é que eu posso dizer? Nos clubes, nas associações de rua, né? Nas associações de bairro, daqui a pouco na cidade, na micro-região. Bom, o Chega é um pouco disso, o partido de direita raiz, legítima de Portugal, é um pouco disso. E aí quando chegou no parlamento, de início vocês se recordam apenas com 4 cadeiras, 4 deputados, né, na Assembleia, e hoje é a segunda força de Portugal. Nessa última eleição, o Chega saiu como segunda força no Legislativo de Portugal, capitaneado pelo André Ventura. E é por isso, olha que beleza, olha que tipo de coisa o André Ventura e o partido Chega, a direita portuguesa, está fazendo, uma investigação, é isso mesmo. Vejam, antigamente era a nossa seleção de futebol, né, que por décadas era conhecida, né? Eram conhecidos os feitos da seleção brasileira, a lenda, eram conhecidos os jogadores por suas posições, por seus feitos também, não é? Com toda essa aura de positividade que tinha, pelo menos, o esporte, o futebol principalmente. Hoje a nossa seleção, que é conhecida lá para os gringos, não é mais a seleção de 11, a Canarinho, né? Mas sim a seleção de 11, rapaz, eu estou aqui com a cabeça com o número de juízes da Corte Americana, que é de 9. Então pronto, estamos bem. Antigamente era a seleção Canarinho de 11 jogadores de futebol, que era conhecida aí no mundo. Agora é a seleção do nosso jude-jude, o judiciário que, né, da judiação. 11 também. Os 11 agora são outros, e alguns se destacam mais.
O Moraes já ganha notoriedade internacional, principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Já falas de que o parlamento polonês e parlamentares do parlamento europeu também já estão de olho no Moraes. E o Gilmar Mendes, lá na Europa também, investigado agora em Portugal, pelo parlamento português. Vamos ler isso aqui. Olha que interessante, essa é uma notícia nova. Quer dizer, hoje em dia, saiu agora, em um segundo os colegas todos já estão comentando. Isso é bom. Essa notícia vocês talvez já tenham visto por aí, não é? Mas vamos reverberá-la também aqui. Líder da direita em Portugal anuncia investigação contra Gilmar Mendes. Matéria da Revista Oeste de Raquel Dias. De acordo com André Ventura, líder da direita em Portugal, a apuração visa a mapear a influência, também o patrimônio e os interesses de Gilmar Mendes em Portugal. Será que também é conhecido como senador em Portugal? Será que das cartas em Portugal também é Gilmar Mendes? O presidente do Partido Português Chega e líder da direita em Portugal, André Ventura, anunciou que a sigla pretende conduzir uma investigação própria sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Gilmar Ferreira Mendes. Segundo André Ventura, a apuração buscará mapear a suposta influência, o patrimônio e a rede de interesses de Gilmar Ferreira Mendes em Portugal. Em publicação nas redes sociais, André Ventura associou Gilmar Mendes ao governo Lula, que classificou o governo Lula como uma democradura, aquela palavra que nós não podemos falar, nem eu nem vocês, nem colocar aqui nessa plataforma. Bom, o líder da direita de Portugal ainda afirmou que aliados do Lula em Portugal estariam aparando golpes, foi a expressão que ele usou. André Ventura já fez diversas declarações contra figuras ligadas ao governo Lula. Durante as eleições em Portugal, em novembro de 2024, afirmou que prenderia Lula caso fosse eleito primeiro-ministro. Já, André Ventura. Em menos de 4 anos, você será primeiro-ministro da terrinha. Em outra ocasião, disse que proibiria Lula de entrar em território português, pois o país já tem corruptos demais. O Gilmar Palusa, evento de Gilmar Mendes realizado em Portugal todo ano e conta com a presença de executivos com ações no STF. E agora mesmo, e aí um monte de ministros do Supremo, ministros do STJ, ministros do TCU, políticos, empresários, é uma farra, só que parece que está com os dias contados, né? Será que aquela história que é a Guiana brasileira, será que nasceu da cabeça do Gilmar Ferreira Mendes? Porque parece que ele trata realmente Portugal como uma Guiana brasileira. Gilmar Ferreira Mendes. Tem uma foto de perfil dele aqui, rapaz. Bonitão. Parecendo aquelas moedas romanas, né? Onde os Césares ficavam assim de perfil. Combinou. Já imaginou aí? Quer dizer, tipo, qual é a moeda? A moeda que tinham duas patacas. Geralmente seria o quê? Uma moeda dessa, se fosse em Roma, 2 coices. Uma moeda de 2 coices de latão. Há menos de 20 dias para a edição deste ano, já vai ocorrer a edição de Gilmar Palusa, chamado Fórum de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes e apelidado de Gilmar Palusa, com toda razão. 6 ministros do STF já foram confirmados como palestrantes, assim como 3 integrantes da cúpula do BTG Pactual. Esses caras, esses banqueiros, sempre esses banqueiros, né? Banco que é parte em processos em tramitação no STF. Você imagine. Essa é a democracia desses caras. Essa é a democracia do Barroso, onde ele vai fazer festa, vai cantar, fica abraçadinho com o dono do iFood, que tem ações no STF. A organização do evento afirmou em nota que a participação de executivos ocorre, aspas, exclusivamente na condição de palestrantes, convidados para contribuir com discussões temáticas de interesse público
e sem quaisquer contrapartidas, fecha aspas. A apuração é do jornal Estado de São Paulo. A escolha dos nomes, segundo o texto, segue critérios de relevância acadêmica e técnica e é feita por uma curadoria plural e independente. O BTG declarou que não patrocina o evento, claro, e que costuma ser convidado para fóruns dessa natureza por ser referência em sua área de atuação, né? Quem participará do Gilmapalooza deste ano? Aproveite que pode ser a última, hein? A organização do fórum tem divulgado diariamente os nomes das figuras relevantes da política, do judiciário, da advocacia e do setor empresarial, que participarão do encontro. Entre os 11 ministros do STF estão confirmados o presidente Luiz Roberto Barroso, Moraes, aproveita Moraes a Portugal, hein? Aproveita porque eles estão investigando Gilmar Mendes, Moraes a Portugal. Por que não faz uma... estica até os Estados Unidos? André Mendonça, Dias Toffoli, Flávio Dini, comunista, adora economizar, né? E o próprio Gilmar Mendes. Além do BTG, outras empresas privadas que têm processos tramitando nesse momento no STF, como a Light, a Eletrobras, o grupo Idux, também terão representantes no evento. O BTG vai enviar a Lisboa a sócia Bruna Merengoni, o diretor jurídico Bruno Duque e o chairman André Esteves, que chegou a ser preso por ordem da corte. André Esteves, que é dono do portal Metrópolis, né? Que interessante. Mas teve seu processo arquivado por falta de provas. A empresa de altos escalões do BTG sinaliza uma aproximação crescente entre o banco e o evento comandado por Gilmar Mendes, realizado por meio do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, do qual o ministro é sócio fundador. Ai, ai. O Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, e agora até com Portugal, se não tomar cuidado. Muito bem, parece que os portugueses estão começando a se proteger das saúvas brasileiras. Essa investigação, podem anotar aí, vai dar o que dá. O partido Chega, desde quando era pequenininho, com 4 deputados apenas, já não era de brincadeira, é bom de serviço. E agora então que é a segunda força de Portugal, e interessa muito, pessoal, porque o Partido Socialista de Portugal é assim com essa gente, ó. Assim com essa gente. Agora vocês vejam, a Europa está dando, mesmo que a princípio a mídia não coloque isso em relevo, está dando uma guinada aí de 180 graus na condução política, e mesmo que aos poucos. Se vocês imaginarem que o Partido PS, o Partido Socialista de Portugal, quem é de Portugal? Quem está em Portugal aí? Era por muito tempo aí a principal força portuguesa, e agora não está entre as duas forças políticas portuguesas. É a terceira força agora. Nas últimas eleições, e Portugal teve muitas eleições legislativas nos últimos 4 anos, pelas características do sistema de Portugal e pelos fatos que ocorreram lá, né? Fatos deflagrados, onde foram flagrados os socialistas. Os socialistas perderam muitas cadeiras no parlamento, perderam poder efetivo e estão envoltos em muitas acusações, respondendo a muitos processos. O futuro de Portugal está atrelado ao futuro do Chega. A direita está chegando, literalmente, e graças a Deus por isso. Precisamos de um Portugal forte. Isso também ajudará o Brasil a ser forte e vice-versa. Viva o Chega, viva André Ventura, vivam as investigações. Investigações democráticas não fazem mal a ninguém.